Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. É, esse título desse post é bem provocativo e aparenta ser sensacionalista, mas não é. E se o empregado for mordido por um tubarão, de quem é a culpa? Olha, eu vou começar trazendo aqui um divisor, tá, de águas que aconteceu em março de 2020. Eu estou na página do Supremo Tribunal Federal e a notícia diz assim: aprovada a tese que garante a trabalhador em atividade de risco direito à indenização em caso de acidente. A notícia. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou nesta sessão da quinta-feira, dia 12, tese para fins de repercussão geral, quer dizer, todo o Poder Judiciário tem que obedecer esse entendimento. É o tema 932, que garante ao trabalhador que atua em atividade de risco o direito à indenização em razão de danos decorrentes de acidente de trabalho, independente da comprovação de culpa ou dolo do empregador. No julgamento do recurso extraordinário, realizado em setembro de 2019, os ministros entenderam por maioria de votos que é constitucional a imputação da responsabilidade do empregador, responsabilidade civil objetiva, por danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco. Naquela oportunidade, ficou pendente a aprovação da tese. Na sessão de hoje, os ministros aprovaram a tese, que diz o seguinte, abre aspas, o artigo 927, parágrafo único do Código Civil é compatível com o artigo 7º, inciso 30, não, 28 da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por dano decorrente de acidente de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Fecha aspas. Bem, vamos lá. Essa decisão do Supremo, na minha análise, é inconstitucional, mas nós temos que respeitá-la. Por que é inconstitucional? Porque quando a gente vai ler a Constituição lá no artigo 7º, primeiro que não existe no ordenamento jurídico o que é atividade de risco e atividade que não é de risco, nesse enfoque que o Supremo está dando. Tanto que ele meio que define no tema aí o que é atividade de risco, que é a exposição da pessoa a uma situação de risco. Isso é muito subjetivo. Segundo, que a Constituição ela é clara quando ela diz o empregador só tem o dever de indenizar quando ele participou do sinistro, ou por omissão ou por ação. Então, se você tirar a figura do empregador e o sinistro, o acidente continuar a acontecer, o empregador não tem nada a ver com aquilo, não deve indenizar. Isso é o que diz a Constituição Federal. Mas o Supremo resolveu, né, dizer que, abre aspas, o rabo vale mais do que o cachorro, fecha aspas. O que é que isso quer dizer? Que o artigo 927 do Código Civil vale mais do que o que está previsto na Constituição Federal. É o entendimento do Supremo, de novo. Acima do Supremo, só Deus, não adianta, a gente vai ter que respeitar, por mais que eu critique aqui essa decisão. Partindo dessa decisão do Supremo, que veio a dizer que qualquer atividade aparentemente arriscada, ela passa a ser culpa do empregador. Vou chegar no tubarão ainda, mas vamos lá. Imagine que você é um entregador na cidade de São Paulo. Você está numa moto. Você está parado no sinal de trânsito, no semáforo, esperando o semáforo abrir. Aí vem um carro, desavisadamente, bate na sua motocicleta e lhe atropela. E ele foi embora, esse carro. Esse veículo foi embora, se evadiu do local. De quem é a culpa pelo acidente? É do empregador. Se você tiver no decorrer da jornada de trabalho, será do empregador. O empregador que vai ter o dever de lhe indenizar, de pagar todo o tratamento, sequelas, dano moral, tudo. A moto que destruiu, dano material. Segundo o Supremo, e aí a partir de 2020, porque dirigir moto no trânsito de São Paulo é uma atividade de risco. Então, quando eu pergunto aqui, eu faço isso para que se fixe esse entendimento, quando eu digo, se o tubarão morder o empregado, de quem é a culpa? Depende. Se uma empresa que tiver, por exemplo, vários barcos para locação,
ou for uma empresa de pesca e o empregado, numa situação que ele está numa praia e ele é atacado por um tubarão ou qualquer outro peixe, ou se machuca de alguma outra forma, né? Numa praia que tenha esse risco de ameaça, por exemplo, Praia do Recife, há sim a questão da situação de atividade arriscada. E aí a culpa vai ser do empregador. Independente do tubarão ser o causador de tudo, o empregador vai ter que pagar a conta. Um vigia de um estabelecimento num bairro de subúrbio que tem um índice de assalto elevado. É uma atividade de risco? É. Se ele for alvejado por criminosos, sofrer um dano grave ou vier a falecer, os familiares vão ter direito a uma indenização. Quem vai pagar essa indenização? Será o empregador. Apesar dele não ter absolutamente nada a ver com os criminosos e ele ter feito de tudo para que aquilo não acontecesse. Ele deu uma arma, um colete à prova de bala, de projéteis, né? Ele estava numa guarita fechada, mas mesmo assim os marginais conseguiram fazer lá o mal que fizeram para o empregado. O empregador será o responsável por pagar essa conta. É isso que ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal nesse tema 932. Então, não adianta chorar. Não tem choro nem vela. Antes disso, era muito simples. O empregador dizia: eu não tenho nada a ver com a violência pública. Isso é problema do Estado. Eu não tenho nada a ver com o ataque de tubarão na praia tal, porque isso é problema ambiental. Eu não tenho nada a ver com um atropelamento no meio do trânsito, porque isso aí é um carro que veio atrás inadvertidamente e bateu na pessoa e eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço parte desse acidente. Mas, em síntese, eu acho que eu deixei bem claro aqui. O Supremo entendeu que qualquer acidente decorrente da jornada, acontecendo dentro da jornada de trabalho, a culpa é do empregador. É evidente que ele disse lá que tem uma situação da atividade de risco, mas isso é muito mal definido e nós estamos com a Justiça do Trabalho julgando os casos em primeira instância e segunda instância que são altamente benevolentes com essa tese de culpar o empregador na indenização, algo que eu venho protestando há décadas, mas infelizmente é isso que a gente colhe hoje dessa decisão do Supremo Tribunal Federal desde março de 2020. É isso. Até breve. Tchau.